Olá, você conectado em flashscore.com.br ou navegando no nosso canal do YouTube Flashscore BR. Seja muito bem-vindo! Dia de Libertadores, dia de decisão. É o Palmeiras fazendo a sua conta para passar em primeiro no grupo. Tem que vencer em casa o Júnior Barranquilla, torcer contra o Cerro Porteño. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Grupo F em ação aqui nesse pré-jogo especial. E para ajudar você nas contas, o nosso aplicativo Flash Score, QR Code na tela, para você não perder um só lance. Eduardo Gerac, rapaz, conheço bem esse atacante. Verratti foi o cara que mudou o cenário do Grupo F, né? Porque o último jogo, com o gol do Verratti, dentro do Allianz, o Palmeiras trocou de posição com o Cerro Porteño. Poderia estar hoje classificado, não precisava fazer conta, mas Verratti foi lá e mudou tudo. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não é, e foi uma derrota doída, né, para o Verdão em casa. O Palmeiras que não perdia na Libertadores em casa desde 2021. Fazia muito tempo, realmente, que o Palmeiras não saía derrotado dos seus próprios domínios, né? Uma derrota que complicou demais a vida do Palmeiras, né? Porque e isso é outro fato inédito, viu, Fábio? Porque assim, o Palmeiras voltou a jogar Libertadores de forma mais frequente nos últimos 10 anos. Né? Lá no primeiro ano, ele ainda caiu na fase de grupos. Só que depois disso, ou seja, da segunda vez que ele voltou para Libertadores, segundo ano ali, depois ele ter voltado para Libertadores até o ano passado, ele nunca sofreu nada, absolutamente nada na fase de grupos. Sempre chegava já classificado, ou pelo menos ali brigando para ter a melhor campanha, né, da fase de grupos da Libertadores, sempre em primeiro lugar, já garantido. E isso principalmente ficou mais contundente ainda na época do Abel, né? Desde que o Abel chegou, o Palmeiras realmente sempre nadou de braçada na fase de grupos da Libertadores. Só que esse ano as coisas saíram um pouco ali do controle da comissão técnica portuguesa do Palmeiras. Principalmente os jogos fora de casa, né? O Palmeiras empatou 2 deles, e aí essa derrota na semana passada, né? Jogo que eu narrei aqui para Flash Score. Realmente o Cerro fez um jogo muito certinho, né? Só esperando uma bola, essa bola veio e a equipe do Cerro saiu aí comemorando a vitória aqui em São Paulo. E aí, Fábio, antes de entrar exatamente no grupo, discutir a questão do Palmeiras, temos que falar do Palmeiras lá no Maracanã, né? Eu acho que o jogo do Maracanã vai influenciar demais, claro, esse último jogo do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. E aí, né, assim, o Palmeiras é o que a gente já vem discutindo aqui. Primeiro que é um time muito sólido, muito consistente. E tem sido um time de transição e um time letal. Ou seja, quando o Palmeiras consegue fazer um gol, é muito difícil o outro time, né, o adversário, conseguir complicar a partida. Ou seja, o que aconteceu contra o Cerro foi isso: o Palmeiras não fez o gol e aí o Cerro conseguiu fazer o seu gol e aí o Palmeiras não soube sair daquela situação. E aí, nessa transição, claro, a gente já falou demais aqui do Andreas Pereira, que é um grande garçom, do Vitor Roque, quando ele estava jogando, que é um grande matador ali dentro da grande área, do Flaco, né, que subiu demais de produção nessa equipe do Palmeiras este ano. Mas tem o garoto Alan também, que está jogando o fino da bola, né? A gente tem até os números dele aí contra Jogou o Flamengo. muito no Maracanã. Exatamente. Muito. Ele fez um gol, deu uma assistência e fez o gol na única vez que ele chutou o gol. Ou seja, isso mostra a letalidade do Palmeiras, né? O Palmeiras é realmente letal. Ele não errou nenhuma finalização, deu 2 passes decisivos e 23 passes completos. E ele é esse nome do Palmeiras, né? Quando a gente pensa em transição ofensiva, ele realmente deitou e rolou. Claro, tem toda a discussão da expulsão, o Palmeiras ficou com uma a mais desde os 21 minutos ali do primeiro tempo e tal, mas independentemente de tudo isso, o Alan, sem dúvida, foi uma grande figura da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras vai depender muito dele, enfim, e de toda essa transição ofensiva no jogo agora da Libertadores, né? Mas tem um detalhe que me chama a atenção nesse gol que você disse, né? Quando ele briga de cabeça ali com o Varela,
E o Varela não vai com a cabeça, né? Porque o lance começa numa disputa de bola na entrada da área, ele toma uma pancada, cai, levanta e Exato. vai para sobra, né, no rebote que tem na sequência, a bola está no alto e ele vai e cabeceia. E o Varela vem com o pé, por pouco não atinge Ia o ser muito Alan, mais feio do que o lance do Carrascal, sem dúvida. e seria outra expulsão justa, né? Porque, como você disse, mas desde os 21 o Palmeiras teve um homem a mais, mas não teve favorecimento ao Palmeiras, Não, foi uma lógico, justo, expulsão justo. justa. O Carrascal, inclusive, foi multado pelo Flamengo, Sim, né? exatamente. Só o Leonardo Jardim entendeu que foi perseguição ao Flamengo, quando disse É. que é muito fácil dar cartão para o Flamengo. Não, Leonardo Jardim. É. Inclusive, a sua diretoria entendeu que foi justo o cartão, tanto que puniu. Não é só pela Tudo bem, reincidência. assim, dá para discutir assim, ele não teve, ele não foi para agredir, ele realmente está olhando Tudo para a bem. bola, mas atingiu, ele correu risco, exatamente. Sem querer você faz um monte de coisa na vida. Mesmo não, se ele não, ele quis acertar, pô, então não acertou em cheio não, então ele não tá bem, né? E ainda pegou o rosto do Murilo, ficou Sim, marcado na e tal. descida do pé, né? Exato. Eu entendo, realmente, ele estava olhando para a jogada quando ele desenhou, mas só que subiu demais o pé. Sim, E até o Leonardo Jardim à beira do campo, e depois ele, com certeza, tem que olhar isso, ele ainda, ele abaixou assim, não abaixou. É, O lance é normal. exato. É isso, Exatamente. entendeu? E aí a gente, se eu for para a tabela, agora sim, entrando mais no jogo aí decisivo do Sim. Palmeiras contra o Júnior, né, da cidade de Barranquilla. Então é isso. O Palmeiras está na segunda colocação com 8 pontos. O Sporting Cristal é o terceiro com 6 e o Júnior é o último colocado aí com 4, né? O Júnior, no máximo, ele pode sonhar aí com uma vaga na Sul-Americana, né? Porque na Libertadores mesmo ele não tem mais chance. E aí é aquela coisa. O Palmeiras ganhando o jogo dele em casa, diante da equipe do Júnior Barranquilla, da equipe colombiana, ele vai a 11. E aí ele vai ter que torcer por um tropeço do Cerro para ficar com a primeira colocação do grupo, né? O tropeço, no caso, é uma derrota, né? Porque se os dois empatarem, o Cerro tem a vantagem no confronto direto. É verdade. Agora, o Palmeiras jamais imaginou precisar chegar nessa última rodada fazendo essas contas, né? E lá no Paraguai empatou com o Cerro, né? Então, se o Cerro empatar em casa com o Sporting Cristal e o Palmeiras vencer, o Cerro passa em primeiro também. O Cerro está com a vantagem do empate. Nesse último jogo, que ele vai a 11 pontos, o Palmeiras vencendo também vai a 11, mas no confronto direto, o Cerro fez 4 pontos contra 1 apenas do Palmeiras, né? Exatamente. O Palmeiras, para ficar na primeira colocação, já não depende mais dele, né? Ele tem que vencer o jogo dele, beleza, fica na segunda colocação, mas aí, para ficar na primeira, tem que torcer por um tropeço aí do Cerro, né? E lembrando, claro, né, que o Sporting Cristal ainda tem o que fazer na Libertadores, né? Porque vai que ele ganha o jogo do Cerro, o Palmeiras perde, sei lá, pro Júnior, né? O Sporting Cristal fica... o Palmeiras ainda tem a chance de cair fora da Libertadores, né? Pode ser. Com uma derrota. Não está 100%. Então, é isso que não acontecia há muito tempo. Então, vamos até ver, né, como que o Palmeiras vai trabalhar essa questão, se o gol começa a demorar para sair, enfim, como que vai ser essa questão mais do lado mental aí, né, da equipe alviverde. Mas o Palmeiras é um time muito consistente, realmente não deverá ter dificuldades, ainda mais jogando em casa, mas, claro, é sempre bom ficar, né, com o olho aberto aí, porque Libertadores é Libertadores. A equipe do Júnior realmente, que sempre faz uma boa Libertadores, esse ano a coisa desandou aí para os colombianos, né? Mas os colombianos têm até um interesse nesse jogo, né, Edu? Porque se o Cerro bater o Sporting Cristal, o Cerro que joga em casa, o Cerro vai a 13, o Sporting para em 6. O Júnior Barranquilla vence o Palmeiras, vai a 7. Ele vai pelo menos à Sul-Americana, né? Então tem uma Sul-Americana aí, é difícil, né? Mas tem. Exatamente. E o Júnior, né, e o Palmeiras, a gente fala, né, do poder que ele tem em casa, porque realmente isso é fato, né? Assim, fazia, como eu disse, desde 2021 ele não perdia em casa, acabou perdendo para a Libertadores, e aí somando, né, não só na Libertadores, né, somando todos os últimos 20 jogos do Palmeiras, o Palmeiras só tem 2 derrotas, aí em qualquer tipo de campo, né? Não é só o Palmeiras mandante, tem essa derrota para o Cerro, né, na semana passada, esse segundo quadradinho vermelho aí na primeira fileira, né, de cima para baixo. E a última, o último quadrado vermelho ali na segunda fila é a derrota para o Vasco ainda, no Campeonato Brasileiro, né? E depois disso o Palmeiras só venceu ou pelo menos empatou.
Então, e vem dessa vitória importante, contundente aí contra o Flamengo, né? Ou seja, o Palmeiras muito bem no Campeonato Brasileiro, mas agora precisa virar essa chavinha aí pro lado Libertadores, né? E realmente ganhar e tal, para não ter sustos. Né? E o Palmeiras, o que mais passou nessa Libertadores, ele passou por alguns sustos, né? Se a gente Sim. olha a tabela do Palmeiras, ele empata o primeiro jogo fora de casa com o Júnior Barranquilla em 1-1, ele empata com o Cerro, ele perde para o Cerro, ou seja, muitos pontos deixados pelo caminho para um time que antes de começar a competição, todos nós, analistas, apontávamos, olha, Palmeiras, Flamengo, são times que vão brigar pela primeira colocação geral, já não tem nem condição de pensar Exato, nisso. O Palmeiras pode até nem passar em primeiro, que dirá exato. pensar no primeiro geral, né? Aquela vantagem de ser mandante até a semifinal, já que a final será novamente em jogo único. E vale lembrar, Edu, porque quem classificar em primeiro vai para o pote 1, quem ficar em segundo vai para o pote 2. Sorteio da fase oitavas de final acontece sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, na sede da Conmebol em Luque. E os terceiros colocados vão para o play-off da Sul-Americana. E o quarto colocado vai para casa e ficar vendo tudo pelo sofá, com o controle remoto na mão. Exatamente. Lembrando que depois da Copa, o brasileiro volta, tem 3 rodadas, e aí Isso. já tem a Copa do Brasil. O Palmeiras pegou o Fortaleza, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, não, para o Palmeiras, o sorteio foi ok, né? Exatamente. O Palmeiras ainda joga no fim de semana, né? Pega a Chapecoense em casa. E só para contextualizar, os 3 jogos que você se referiu do Palmeiras são Coritiba fora de casa, na 19ª rodada. Depois tem a equipe do Galo, né? O Atlético Mineiro jogando em casa. E encara o né? Vitória fora de casa. Aí o Palmeiras depois entra na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil vai ficar ali entre os dias 1 e 2, primeira rodada, fim de semana, e quarta e quinta, 5 e 6 de agosto. Brasileirão para essas datas para a Copa do Brasil, tem Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras joga primeiro em casa, né, com Fortaleza, Isso. E vai jogar a segunda lá no Castelão. Decide fora, no Castelão, exatamente. É isso, Edu. Forte abraço, grande jogo para a galera aqui curtindo a nossa Flash Score. Eu tenho certeza que, olha, o nosso aplicativo vai bombar hoje, porque a galera vai ficar fazendo contas o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. Para esse jogo que a galera vai acompanhar aqui com o Luiz Victor narrando Palmeiras e Júnior Barranquilla. Grande abraço, Edu. Valeu, Fábio. Abração aí também. Valeu, muito obrigado a você pela sua companhia e até a próxima. Aqui na Flashcore Libertadores, passa na palma da sua mão, ó. Aplicativo, baixa aqui, abra sua câmera do celular, escaneia o QR Code e tenha muita informação na palma da sua mão. Flash Score, leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.